Saudações, amigos colecionadores, eu sou o Giovanni do canal GeoToys e hoje vou começar a falar para vocês sobre uma característica da coleção que aconteceu lá na década de 70 e foi bem interessante. Qual é essa característica? A Estrela, na ocasião, ela tinha a estratégia de lançar caixas com figura, roupas e seus acessórios, veículos, cartelas de acessórios e caixas de aventuras. Então, para que vocês entendam como que nós separávamos os itens dessa coleção lá na primeira wave de 77 a 82/83. Nós separávamos dessa forma: figura com caixa, aventura com caixa, aventura com cartela e veículos. Era assim que a gente separava, como que a Estrela entregava os itens da coleção Falcon lá em 1977, tá bom? E, obviamente, isso fazia parte de uma estratégia bem interessante. Qual era a estratégia? De vender as figuras, como eu disse anteriormente em alguns outros vídeos, vender as figuras e fomentar um ecossistema de acessórios, de cartelas, de veículos e outros tantos itens que foram licenciados para a linha Falcon na época, como história em quadrinho, régua, material escolar, camisetas, enfim, tinha uma infinidade de outros itens. Mas falando dos brinquedos em si, a Estrela adotou essa estratégia. Por que essa estratégia foi adotada? Primeiro, para garantir, obviamente, uma vida extensa à linha, porque quanto maior fosse o número de acessórios, o número de aventuras, o ecossistema da linha, quanto maior fosse esse ecossistema, obviamente, a linha duraria por mais tempo, diferente de você lançar a figura A, figura B e nada mais. Então, a Estrela lança essas diversas peças em diversos formatos, também para atender o quê? Os diversos tipos que nós tínhamos na época de situações, de condição econômica, financeira, Então, obviamente, uma aventura de cartelinha, ela era mais barata do que uma aventura de caixa, Era mais barata do que um veículo. Então, o que era super interessante, que a Estrela tinha nessa década de 70 e comecinho da década de 80, esse conceito de ter uma capilaridade muito maior da coleção. Então, você encontrava as cartelinhas de Falcon em bazares, em lojinhas menores, em papelarias, E você encontrava os itens do Falcon não somente em lojas de brinquedo, Porque isso fazia parte, obviamente, de uma estratégia de disseminar a linha Falcon, De tornar o Falcon conhecido e acessível para os diversos bolsos e para as diversas situações, Obviamente, uma criança acabava de ganhar o Ação Camuflado, o Combate, queria uma aventura diferente, Ela podia partir desde uma aventura mais simplesinha de cartela até uma aventura de caixa. E mesmo as aventuras de caixa, elas tinham diversas categorias. Então, você tinha as aventuras de caixas que eram mais acessíveis e as que eram mais caras. Então, pegando dois extremos, você tinha a aventura de caixa, que é essa que eu estou trazendo para vocês hoje, que era uma aventura um pouco mais acessível, e você tinha uma aventura de caixa que era bem mais cara, como por exemplo o Safari na África, tá? Então você tinha também, mesmo dentro de cada categoria, aventura com caixa, você tinha diversos valores, tá? Isso dava ainda mais possibilidades para quem quisesse adquirir um item Falcon e não tinha condições na época de comprar algo mais caro. E é bem recorrente, assim, a gente sabe que na época, você ganhar brinquedo, a gente ganhar brinquedo naquela época não era tão fácil, Então, eu tenho a impressão que os brinquedos eram muito caros, Então, os brinquedos eram... nós recebíamos brinquedos geralmente em Natal, Dia das Crianças, se fosse um ano bom, aniversário, Então, precisava existir uma forma de fomentar que a linha não ficasse só nessas datas comemorativas, Então, poxa, uma cartelinha mais barata, uma aventura de caixa mais barata acabava sendo mais acessível e a criançada da época conseguia ganhar quando ia ao supermercado com a mãe, quando ia à papelaria com a mãe, ia ao bazar com o avô. Então, isso garantiu que a linha Falcon se expandisse, tá bom? Então, falando um pouquinho de aventuras de caixa, eu estou trazendo aqui para vocês hoje essa aventura Desafiando a Fúria do Mar, o bote salva-vidas.
Essa aventura segue o conceito da linha Falcon, né? No céu, na terra e no mar. E em 1977, ao lado de outras aventuras, a criançada tinha acesso ao Desafiando a Fúria do Mar para brincar na água, né? Isso acabava gerando interesse das crianças. Por quê? Porque é um bote que flutua de verdade, então é um bote que você enchia obviamente de ar, você inflava esse bote e ele flutuava. Então você colocava um Falcon lá que se adere perfeitamente ao formato do bote e a criançada brincava na piscina, no tanque. Então era uma aventura que fazia bastante sucesso, né? Essa aventura foi lançada a primeira vez em 1977 e durou na linha até 1979, 80. Então não existe muita referência de quantas aventuras foram feitas, né? Qual foi a linha do tempo de produção dessa aventura? O que nós sabemos é que é uma aventura que perdurou por bastante tempo na linha. O que vinha nessa aventura? O bote inflável, um remo desmontável e a mochila com bússola, tá? O que é super importante também falar para vocês é para que vocês não confundam esses itens da Estrela com itens importados, tá? A gente vê uma galera comparando o bote, a mochila com item importado, são itens completamente diferentes, a coloração é diferente, o formato é diferente, então vocês têm que tomar cuidado para não tomar como referência um item que não é original da Estrela, tá? Obviamente, se vocês quiserem colecionar Falcon. Como que vocês diferenciam esses itens da Estrela? O bote, ele não tem nenhuma marca da Estrela, né? Não tem nenhuma inscrição da Estrela. Mas o formato do bote e essa válvula são bem características da Estrela. É o mesmo formato do bote preto inflável que vem em outra aventura, tá? Então é assim que vocês conseguem distinguir essa aventura. O bote dessa aventura, tá? Olhando a mochila dessa aventura, ela tem um verde característico, ela não é aquele verde mais escuro que tem das séries importadas, tá? Aquilo lá é mato no eBay, aquilo lá você acha com bastante facilidade e um valor bem acessível, tá? Então ela vinha nessa tonalidade de verde e também como que você diferencia o remo? O remo dessa linha, ele é desmontável, né? Ele é bipartido e tem essa coloração muito semelhante com madeira, né? Bem legal porque ele parece mesmo madeira, tá? Então é um remo que quando você conecta as pontas, ele forma um remo, mas na verdade ele é um remo bipartido que se encaixa nas laterais dessa mochila, tá bom? Olhando a mochila, ela usa as mesmas alças de fixação do turbocóptero, tá? Em cima da mochila ela tem uma bússola. Essa bússola aqui é funcional, ela efetivamente aponta o norte e os pontos cardeais, tá? E por que existe essa mochila na aventura? Porque a criançada da época guardava o bote, quando você retirava o ar de dentro do bote e dobrava, você guardava ele aqui dentro, tá bom? Era essa a orientação do fabricante na época. Com adesivo CA colado, ele não tá retinho, tá vendo? Ele vinha colado de fábrica, não era uma cartela que vinha, ele vinha colado de fábrica. E como eu disse em outro vídeo, é brinquedo, né, gente? Ninguém na época reclamava que o CA não estava retinho. A criançada pegava, arrancava da caixa e brincava até cansar, tá bom? A caixa dessa aventura, ela tem essa composição, ela traz aqui na ilustração um Falcon, me parece ser ruivo, com uma roupa muito parecida com a roupa do combate, né? E desbravando aqui um rio, oceano, né? Teoricamente o mar, né? Pelo nome da aventura, tá bom? Ela seguia o mesmo padrão de continuidade do desenho na sua lateral, e de um lado o nome da aventura, e toda aventura do Falcon tem o nome da aventura, né? Essas aventuras de caixa, ela tem o nome da aventura e um subtítulo, no caso é Desafiando a Fúria do Mar, o bote salva-vidas, tá bom? No verso da caixa, ela trazia outras aventuras, né? Fazendo uma propaganda aqui da figura em si, ou seja, comprem, né? Crianças da época, comprem a aventura, mas não se esqueçam que o Falcon é uma figura diferenciada, né? Ela fomentava aqui para que as crianças da época conhecessem todos os conjuntos e traz aqui o SOS Código Morse e o turbocóptero no seu verso, tá bom? Então, pessoal, é assim que essa aventura era apresentada na época. Qual que é o valor dessa figura? Qual que é o valor de mercado dessa figura? Dessa aventura, desculpa.
Essa aventura, nessa situação, né, considerando que ela esteja completa e original, sem a caixa, é uma aventura que vai valer entre 600 e 800 reais, tá bom? Sem a caixa, mas completa, perfeita e original. Com a caixa, é uma aventura que vale de 1.200 a 1.500 reais. E lacrada na caixa, é uma aventura que vale de 1.800 a 2.000 reais, tá bom? Pessoal, então é isso. Foi assim que a criançada começou a brincar com o Falcon na água, lá na década de 70. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e vida longa ao Falcon.